Bem-vindo ao canal RG Tutoriais. Hoje eu vou continuar a atualizar o inimigo aí. Dessa vez eu vou fazer o inimigo atacando o player. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar mais algumas variáveis. Então vou criar uma variável aqui que vai ser, a gente vai usar player mask, que é do player transform, que vai ser o attack point, né? Attack point. Ele vai ser exatamente o ponto de ataque do inimigo no player, né? E eu vou criar também uma outra serialize field aqui novo, que vai ser para animação. Private, e é uma nova variável que é um animator do Unity, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um nome assim já que é relacionado com o ataque, né? Então, por exemplo, vai ser um ataque 01, tá? 01 e fecha ele. Você pode colocar, eu geralmente eu coloco anime attack, alguma coisa assim, mas não precisa, só coloca ataque 01, que vai ser o animador, tá? A gente vai colocar o ataque 01, que é a animação do inimigo, tá? Então, aí depois de feito isso, eu vou criar mais uma variável bool. Então eu posso colocar ela exatamente aqui embaixo, ó, junto com o flip aqui, ó, isPatrolling. Ela vai se chamar isPlayerNear, quer dizer, o player está próximo. Essa variável vai dizer se o personagem, se o player está próximo do inimigo ou não, entendeu? Se ele não estiver próximo, não vai acontecer alguma coisa, e se ele estiver próximo, ele vai atacar. Então é bem simples, né? E aqui embaixo eu vou colocar, a gente vai precisar de um serialize field também, que é o serialize field do Game Controller, tá? Então a gente criou o Game Controller no jogo e a gente vai referenciar ele aqui para a gente poder acessar as informações que está dentro do Game Controller. Depois de feito isso, aí a gente vai começar a criar as primeiras funções, tá? Então eu vou criar uma função aqui que vai se chamar attack point. Então ela vai ficar, ela vai ser uma função que vai dar quando o player for ativado, quando o player chegar perto do inimigo, essa função vai ativar o ataque, tá? Porque o que acontece? O inimigo não tem como ele tem que funcionar sozinho. Então a gente vai ter que criar essa função para ele agir sozinho. Então é uma private void. Eu vou dar o nome do mesmo nome que eu coloquei attack point ali em cima. Attack point, só que com letra maiúscula, tá? Letra maiúscula. Por que letra maiúscula? Porque eu quero referenciar ele e é uma função, tá? E ali, aquela referência que eu coloquei lá é um transform, tá? Então ele não precisa ser letra maiúscula, só uma função precisa ter letra maiúscula. E eu vou criar uma nova bool aqui, que a gente já fez igual essa bool LED aqui, né? A gente vai criar uma nova booleano aqui, uma função booleana, para a gente saber se o inimigo está perto dele, entendeu? Então a gente vai dar o nome isNear, né? Eu vou colocar como isNear. Então ele vai estar próximo, né? Quer dizer, isNear está próximo.
E aí eu vou mudar aqui, por exemplo, vou colocar o transform que eu criei lá em cima, o attack point, né? Então é attack point, que a gente quer o transform que eu criei. Então esse attack point vai ter um contato com o inimigo, com o player. E a partir da hora que ele teve o contato com o player, ele vai fazer alguma coisa. E a layer que a gente vai usar é a do player. Então, por exemplo, a gente vai criar, já criei lá em cima, a layer mask do player. Então, agora a gente tem o que a gente saber quando o personagem vai ser atacado ou não. Então, a gente vai colocar aqui um if, né? Um if, entre parênteses. Aí a gente vai colocar is near, né? Que é aquela, que esse bool aqui que a gente está fazendo. E se ele for sempre entre parênteses, porque é uma variável bool, né? A gente criou uma variável bool aqui, não é aqui é um private, é uma função, tá? Então ele é um bool função, ele vai retornar, tá vendo aqui, ó, ele retorna alguma coisa true, alguma coisa verdade, ele retorna um verdadeiro. Então se ele retorna um verdadeiro, então ele é uma função, tá? Então é a função bool. Aí o que eu faço? Eu vou colocar igual, se ela for igual a true, né? Se encostar no personagem, no player, ela vai fazer alguma coisa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma. Eu tenho o game controller lá em cima, né? Que eu coloquei o game controller, tá vendo? Eu referenciei o game controller. Agora eu posso acessar o game controller. Então, como eu posso acessar? Então, eu vou pegar aquela take damage que a gente usou lá nos vídeos passados. E aqui eu vou colocar o quê? Eu vou colocar 0.001. Se você colocar 0.1, isso tem que ser F, né? 0.01 F. Se você colocar 0.1 ou mesmo 0.1, ele vai ficar muito rápido. Então, por exemplo, e por isso que eu estou colocando, eu dividi mais ainda, né? Porque não tem problema se o personagem for atacado várias vezes. Agora, se você, por exemplo, for fazer um efeito que o personagem morre de vez, né? Aí você pode colocar um, né? Mas geralmente eu não faço isso, eu coloco eu divido melhor essa fração, entendeu? Eu fraciono melhor, porque o normal é um, tá? Então, para você entender, o normal é um, um F, né? E a gente vai dividir ele em pedacinhos, né? Cada pedacinho vai ser ele vai tirar um pedacinho vai dar um dano no player, que vai tirar um pedacinho dele. Então, se a gente colocar vai ser o pedacinho inteiro, né? Então a gente divide entre vários pedaços. Então por isso que a gente usa o float. E aqui a gente tá quase pronto, eu só vou arrumar lá em cima, que ainda falta aqui o enemy attack, né? Que eu não coloquei. Então aqui também, quando ele tiver, a gente vai criar uma função aqui que a gente vai ativar o enemy attack. Então eu coloco lá ataque 01, né? Que é o nome do animator. Ele vai acessar o animator e a gente vai acessar por um bool também. Esse bool a gente vai dar um nome de attacking lá dentro do animador. A gente vai criar uma funçãozinha chamada attacking. Pode pôr 01, pode pôr. E a gente sempre você vai ativar esse ataque e ele vai ser true, tá? Por que ele vai ser true? Porque toda vez que você ativar ele vai destruir ele vai atacar o personagem, ele vai ter um movimento. E ele vai atacar com esse movimento o player. E a gente vai fazer esse movimento é como se fosse um movimento de um soco, assim.
Um exemplo, né? A gente pode fazer outros tipos, vários tipos. Pode fazer, por exemplo, movimento do braço girando, pode fazer aqueles efeitos de, de um movimento, assim, de um blur, né? De um rastro, né? Na, na mão do personagem, né? Do inimigo, né? Pode ser qualquer tipo de movimento, pode dar um pulo e assim por diante. A gente vai fazer tudo isso lá. Aí o que eu vou fazer? A gente eu vou fazer a o AI, né? Que a gente precisa para ver o ataque, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui em cima no transform aqui exatamente aqui, e a gente vai colocar uma, uma um if aqui, né? Que é uma condição, né? Essa condição vai ser assim: se o personagem estiver numa distância menor ou igual a 1, ele vai acontecer alguma coisa. Então eu vou colocar alguma ação aqui. Então aí a gente vai usar aquele isPlayer near. Aqui, por exemplo, lembra um bool que a gente criou, que acabou de criar, que é o isPlayer near. Quando o personagem estiver menor ou igual a 1, igual a tudo. Porque ele vai estar próximo do personagem. Agora, se estiver longe, eu vou colocar um else aqui. Else if. Eu estou colocando else if, que poderia ser um else só. Mas como o else if. O else if vai ficar. Tem um parênteses, tá? Esse dentro do parênteses a gente vai colocar uma outra condição aqui. Essa outra condição é a distância, tá? Eu posso colocar uma distância. Poderia colocar else, seria qualquer distância, né? Além de -1, ela seria longe do personagem. Mas eu vou colocar a distância vai ser menor, maior que 1, tá? Então, se a distância for maior que 1, aqui é menor que 1, ela vai ser isPlayer near. O player, né, não vai estar próximo dele, então vai ser falso, tá? Só para a gente saber, isso aqui eu faço, por que eu faço isso? Para a gente saber declarar para o script que o player, quando ele está próximo, quando ele está distante, entendeu? Então é assim que funciona. Para você saber que o player está distante, você vai fazer essa comparação. Aqui embaixo, depois dessa função aqui, a gente vai fazer o seguinte: eu poderia criar, por exemplo, assim, se ele estivesse próximo, ele poderia atacar, tá? Entendeu? Eu poderia fazer isso, mas é melhor porque eu preciso colocar aqui embaixo, ó. Vai entender agora. É if isPlayer near, se o player está próximo e é igual a true, né? Se é igual a true, então eu coloco chaves aqui, aí eu coloco attack point, que é aquela função que a gente criou lá embaixo. Então fica melhor explicado aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar um else aqui, tá vendo? Eu posso colocar um else, mas ele só vai atacar, né? Então a gente pode colocar depois um else aqui, que depois que ele ataca, ele faz alguma coisa, né? Então else e só coloca isso. Então ele faz alguma coisa. Por exemplo, você pode, se eu colocar um debug aqui, ele vai dizer lá que ele não está fazendo nada. Por exemplo, ele tá patrulhando, né? Ele pode estar fazendo alguma coisa. Então pode ser, ficaria mais legal eu escrever patrulhando aqui. Mas a gente já tem um patrulhinho aqui, tá vendo? Então, aí automaticamente ele vai atacar e vai fazer ao mesmo tempo a patrulha, né? A gente já fez praticamente
o script aqui já arrumou, já atualizou. Eu vou salvar aqui e vou ver se está funcionando. E a gente vai ver o que se está faltando alguma coisa. Então tá aqui, tá vendo? Ó, a gente precisa criar uma nova layer, que é a layer mask do player. Então eu vou criar aqui uma nova layer que vai se chamar player layer. E essa é a layer do player, tá? As outras layers tem a ver com a ladder, a escada, o canto e assim por diante, né? Aí eu volto de novo no enemy e aqui no lugarzinho do player layer eu vou colocar player layer, né? Player layer. E aqui no attack point a gente vai criar dentro do enemy layer. Deixa eu abrir um pouco aqui, ó. Dentro do enemy layer eu vou criar um ponto, tá? Eu vou criar um objeto vazio e a gente vai dar o nome de attack point. Que a gente vai usar como nosso ataque, o ponto de ataque. E ele tá aqui embaixo, tá vendo? Ele tá aqui embaixo. Aí você vai jogar ele exatamente aqui na mãozinha do zumbi, tá? Aí o que você vai fazer? Depois que a gente criou o attack point, nós vamos entrar no inimigo de novo e você vai jogar esse pontinho que a gente criou aqui no attack point, tá? A animação a gente não criou ainda. Aí você tem que colocar o game controller. Então vamos colocar o game controller, que a gente fez a referência dele no script do inimigo, para a gente poder acessar a morte do player e algumas funções que tem lá no outro script do game controller. Mas depois que você fez isso, a gente vai criar animação, tá? Como é que você faz a animação? Aí você vai selecionar o attack point. Você vai vir aqui no window e vai clicar animation. Então depois aparece essa janela, aí eu vou criar uma nova pasta. Essa pasta nova vai se chamar animation. Animation, onde vão todas as animações que a gente vai criar aqui. E na hora de criar, eu clico create. Aí eu vou escolher essa pasta animação e vou colocar um nome para essa animação. Então a gente vai usar o mesmo nome, é Attack 01, tá? Que é a mesma coisa que a gente colocou lá no. Ela vai se chamar Anime, Attack 01 Anime. Aí você vai save. Aí o que você vai acontecer? Então você vai selecionar o attack point de novo, seleciona ele aqui. Aí a gente vai adicionar um transform. Então você clica add property, depois você clica transform, aí você abre o transform e a gente vai. Você pode mexer tanto na rotação como no tamanho do personagem, como na posição. Então a gente vai usar a posição, tá? Na posição ele criou dois pontos, tá vendo que é o ponto de que seria o ponto ir e voltar, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um movimento bem simples. Ele vai quando ele vai dar um soco, ele vai chegar até aqui, tá? O soco dele, por exemplo, ó, até aqui, por exemplo. Aí depois volta. Só que o que acontece? Para você animar, você vai selecionar aqui e vai clicar nessa bolinha vermelha, tá? Clicou nessa bolinha vermelha, você vai pegar essa linha branca aqui e coloca ela aqui, tá? Aí você faz um movimento que você quer. Por exemplo, ele vai atingir aqui. Esse é o máximo que ele tem. E aqui é o mínimo, tá? Então ele vai fazer, ele vai isso. Esse é o movimento que ela vai fazer. Ele vai para frente, depois volta para trás. Entendeu? Então é esse movimento que ele vai fazer. Você pode até diminuir um pouquinho, né? Mas eu acho que se eu clicar no play aqui, ó, esse é o movimento, tá vendo? O que eu posso fazer? Eu posso deixar mais rápido um pouco, né? E eu posso colocar mais para cá. Então vai ficar um pouco mais rápido, ó, tá vendo? Tum, 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 tum. Esse é como se fosse tiro, sabe?
Então, eu posso fazer aqui, eu posso fazer qualquer tipo de movimento. Aqui eu posso fazer uma animaçãozinha, por exemplo, um raio assim que sai daqui, ou um movimento, um rastro de movimento, igual naqueles jogos, você vê aquele rastro assim, né? E, ou se não, para frente, entendeu? E é mais ou menos isso, né? Aí, o que acontece? Aí ele tá funcionando, é isso que a gente quer. Aí eu só fechar a bolinha vermelha aqui, que ele já criou os frames pra gente, né? Aí eu vou fechar ela, posso fechar essa janela. Então aí vai criar essa animaçãozinha, esse controller aqui, tá vendo? Aí o que acontece? O controller tá aqui dentro, tá vendo? Ó, tanto o controle quanto. Se você quiser mexer na animação, você vai vir, você vai ter que. Você pode fazer dois jeitos, tá? Você clica no ataque aqui dentro, né? E clica Open, e ele vai abrir essa janela. E aqui tem a velocidade do que você quer, se você quer inverter, por exemplo, para esquerda ou para direita e assim por diante. A gente não vai mexer nisso agora, porque a gente não vai estar animando. Só esse movimento que eu fiz aqui é que é importante. Agora, como é que você coloca essa animação dentro do player, tá? Então a gente tem aqui, lembra que a gente referenciou o animator lá? Agora eu vou colocar esse attack point aqui dentro, tá? Esse attack point aqui que você está vendo é o animator e esse aqui de cima é o transform, tá? Esse é o transform que você está vendo. Esse transform aqui é o animator também. Então ele vai servir tanto para o transform da animação quanto do transform do que vai acontecer. Se eu ligar ele aqui, você vai ver que ele vai animar, entendeu? Você vai ver ele animando, ó, quer ver? Tá vendo? Ele tá indo para frente e para trás, indo para frente e para trás, tá vendo? Então ele tá animado, mas o que acontece? Ele não tá atingindo o personagem. Ele só vai atingir se o personagem entrar na frente dele, entendeu? Então, aí o que acontece? Se você fazer isso, ele vai colocar todos o player para todo mundo aqui, tá vendo? No caso, vou deixar tudo default e ele vai colocar para todo mundo, certo? E a gente só quer que atinja o player. Então, como é que você faz? Você clica player, você vai colocar player layer mask, aí você escreve só esse objeto, tá? Se eu colocar isso, se eu quiser, por exemplo, que todos os objetos dentro dessa layer receba essa layer mask, pode dar um erro, porque às vezes os outros que também estão lá dentro, que nem o wall check, tudo vão colidir. Então eu não quero isso, eu quero só que colida com o player, tá? Então eu venho aqui e clico no. Ele só vai clicar, ó, você vai criar pro player. Então é importante você entender isso aí. Se você colocar player para todo mundo, aí tudo aqui vai colidir com o inimigo e vai ser muito exagerado, né? Aqui no enemy no attacking point, falta colocar aqui que a animação ela vai se tornar falsa. Else. Então eu vou usar essa mesma frase aqui e vai ser falso aqui também. Então vai ser falso, tá? Aí depois lá em cima, na animação, ele vai ser falso, eu vou salvar aqui no attack point. Então eu vou clicar nela, entro dentro do animador aqui, né? E o que eu posso fazer? Eu posso criar um empty aqui, tá vendo? Vou criar um empty, um estado empty, né? Dou o nome nele do nome de ataque normal, né? Ataque normal. Ataque normal.
e em cima é o ataque, tá? Então aqui ele vai estar zerado, ele vai zerar e aqui vai... Eu vou criar essa setinha aqui é para você criar um movimento. Por exemplo, esse é a básico dele, tá? Esse é o primeiro. Esse aqui é ele não tá dando soco, tá? Ele tá só sem dar soco. E aqui ele vai dar o soco, tá? Então, aí eu vou colocar, eu tiro esse clique, esse tiquezinho daqui e vou acrescentar. Ó, eu venho aqui, clico no mais, né? E clico bull. E aí eu escrevo ataque. Tá? Pra gente referenciar lá no script, tá? Sempre quando for true, ele vai atacar, tá? Sempre quando for true. Então aí a gente fez isso, a gente clica aqui nesse botão e coloca ataque em true. Ataque em true. E quando ele não está atacando, eu vou fazer uma transição para voltar para o zero. E aí eu clico aqui, mesma coisa, tira esse tudo que tem aqui, ó, você pode deixar zero. Deixa tudo zero. E aí você coloca uma condição aqui, falso. Então, quando ele não atacar, ele vai falso. Quando ele atacar, ele ataca. E aqui a gente também muda aqui para zero. Não precisa, pode pôr tudo zero. Então a gente vai iniciar o jogo. Aí ele tá lá em cima, né? Tá. Mas eu só vou fazer vou subir um pouco para ele. Ó, quando ele cai aqui, ó, ele vem para cima e ele tá tirando vida do player, tá vendo? Tá tirando vida do player e vai. E a animação, ó, quando ele sai, ó, eu vou dar um pulo aqui, ó. Ele sai, parou de mexer, tá vendo? Aí se eu for pra lá, ele vai atrás, ó. Nossa, ele tá querendo pegar o personagem. Então ele aí, ó, ele vai lá e mata ele. Entendeu? Eu acho que tá funcionando. Tá. Só que depois eu vou, quando ele morre, né? Ele não vai fazer isso, né? Então aí a gente vai. Você vê que aqui no ataque aqui em cima, ó, quando eu saio ele não ataca. Ele só ataca quando estiver bem próximo, né? Se você gostou dos meus vídeos, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar meus vídeos para outras pessoas e posso continuar fazendo mais tutoriais iguais a esse. Até mais.